Sejam bem-vindos, alunos aí da disciplina de qualidade de software. Iremos explicar agora o trabalho dessa disciplina, que vem a ser relativo aí a um aplicativo que eu chamei de app PokePen. Primeiro eu vou apresentar o jogo e depois eu vou apresentar o aplicativo que eu quero que vocês desenvolvam. Em primeiro lugar, o jogo vem a ser um jogo aí do tipo charadas, que você tem que resolver elas e elas vão estar georreferenciadas. Ou seja, cada charada indica um local aonde você tenha que ir e decifrar de acordo com as informações da charada. A ideia é quase como aquelas brincadeiras de caça ao tesouro que se faz com crianças. Então eu brinquei aqui um pouco aí com a busca das sandálias do Frei Mariano, né, que estão perdidas e ninguém acha aqui em Corumbá. E esse jogo, uma vez programado, consistiria na sequência de charadas geolocalizadas em Corumbá. Em cada charada tem um ponto geográfico, né, uma localização, latitude e longitude, e vai ter também uma premiação para quem encontrar por primeiro lugar, aquele que encontrar em segundo, e aquele que encontrar em terceiro em diante vai receber a menor pontuação possível. Uma vez findo o tempo daquela etapa, outra etapa pode ser sorteada, e aí é outra corrida. O jogo em si pode ter diversas maneiras aí de funcionar. Pode ser por tempo limitado ou pode ser por sequência de locais a serem visitados de acordo com algum assunto ou simplesmente sorteados, né? E ao final vai ganhar o jogo aquele que conseguir a maior pontuação por ter descoberto a maior quantidade de locais e de repente por ter descoberto em primeiro lugar. Tipicamente aí voltado a gincanas. Porém, eu não quero que vocês preparem o jogo. Não é esse o trabalho, pessoal. O trabalho não é programar o jogo. O trabalho, meus amigos, é desenvolver um aplicativo para que se faça o cadastramento dos pontos. Então, nessa tela aí, eu estou mostrando para vocês um aplicativo de cadastramento de pontos. Eu quero cadastrar 5, 10, 20, 50 pontos com essas características desse banco de dados ali. O código do ponto é apenas um índice para você referenciar o ponto, né? O índice poderia ser a latitude versus longitude, mas ok. Então, cada ponto vai ter uma localização, latitude e longitude, vai ter um campo descritivo aí, um varchar da vida, onde é colocada a charada, que é a pista principal para a pessoa ou grupo descobrir aquele ponto, e na sequência as pontuações estipuladas para quem encontrar em primeiro, quem encontrar em segundo e os demais. É isso, o aplicativo que vocês vão desenvolver vai ser para cadastrar esses pontos, porque a ideia é fazer um aplicativo que gere, é como se fosse um banco de questões de provas de vestibular, alguma coisa assim. Eu não quero fazer a prova do vestibular, eu quero alimentar o banco de questões. Vocês estão entendendo? Então, esse aplicativo ele vai ser para alimentar um banco de 20, 30, sei lá quantos pontos for descoberto aqui, né? E depois, né, a forma como os jogos forem acontecendo, isso não nos diz respeito nessa situação, tá? Então, a nossa tarefa é o aplicativo que vai popular esse banco. Entendido isso, eu coloquei nessa tela
uma espécie de um fluxograma, né? Um diagrama de sequência, meio resumido, do que vai acontecer. Nós vamos ter 4 atores nesse nosso sistema. Vai ter o cara que é o criador, simplesmente vai num local que ele acha bonito, interessante, curioso, e vai criar esse ponto. Por exemplo, ele pode ir lá no Porto Geral. Ó, aqui eu acho que pode ser um ponto legal. Então ele dispara no processo, cria um ponto com a localização geográfica e manda para o sistema. Aí tem outro personagem, outro ator, que é o fiscal. É o cara que, acessa o sistema, vê lá, ó, tem um ponto que foi cadastrado. Ele vai nesse local, confere, né, a localização geográfica, confere e vai dizer se é interessante ou não que esse ponto faça parte de algum jogo. Se tem alguma característica interessante. O Porto, por exemplo, tu vai ter, com certeza. Daí ele iria aprovar o ponto. Mas pode ser que o criador resolveu que era interessante ir à frente da casa dele. E aí o fiscal vai chegar lá e não vai aprovar o ponto. Uma vez aprovado o ponto, passa-se ao terceiro ator, que é o pontuador. Esse cara, né, acessando o sistema, vai ver, opa, tem um novo ponto aprovado. E aí ele dispara a ação de abrir um leilão de charadas, né? Esse camarada vai ser o responsável por selecionar qual é que vai ser a melhor charada. Mas então ele abre o leilão de charadas para outras pessoas inventarem alguma charada que tenha a ver com aquele ponto. Daí entra em ação o quarto ator, que é o charadeiro. Esse camarada vai acessa o sistema, opa, pera um pouquinho, vê que alguém cadastraram um ponto lá no Porto. E elabora, ele cria uma charada. É aqui o local de entrada e saída de muita gente da cidade, por exemplo. Né? E cadastra essa charada. E vê se a charada dele vai ser a melhor. Aí tem outro charadeiro, né? Entra lá, também, não, aqui é um lugar onde tem bastante água, sei lá. Vai criando as charadas. N pessoas podem criar charadas. E aí volta, cadastra no sistema, dado um determinado tempo, um determinado número de charadas, o pontuador fecha o leilão, né? E vai avaliar as charadas. Avaliar a charada significa escolher qual que foi a melhor para aquele ponto. Então, ele anuncia o vencedor. E isso fica disponível, o charadeiro vai ver, opa, eu fui o vencedor desse leilão, então eu vou ganhar alguma coisa depois. E depois disso, conforme a charada, o pontuador também vai dizer quantos pontos vai valer a pessoa resolver essa charada. Porque pode ser uma charada difícil ou pode ser uma charada fácil. Por exemplo, o cara no Porto lá dizer, aqui entra e sai muita gente da cidade. É muito fácil, né? As pessoas vão ir para a rodoviária ou vão ir lá para o porto ou para o aeroporto. Então essa charada vai ser muito fácil. Agora, se dissesse assim, aqui funcionou uma indústria, uma tecelagem, antigamente, há 100 anos atrás, 50 anos, sei lá. Opa, daí vai ser mais difícil. Então, elucidar essa charada, descobrir o local, tem que valer mais. Tá? Então, ele vai pontuar a charada, né, e vai pagar o vencedor. Então, chegando nesse ponto do trânsito aí do teu diagrama de sequência, você já tem a coordenada geográfica, já tem a charada escolhida, já tem a pontuação para primeiro, segundo e terceiro colocado. Aí o sistema vai voltar para o fiscal vai abrir o sistema, peraí, todo mundo resolveu, já tem a charada, já tem a pontuação, a coordenada eu já tinha aberto no início,
né? E agora eu aprovo e finalizo essa charada e vou registrar as informações no banco de dados, que é aquele que eu mostrei na tela anterior, tá? E pronto, fechou o processamento desse ponto. E em todo e qualquer momento do sistema, o criador pode visualizar o andamento em que está o processamento desse ponto, tá? Bom, esse é o sistema que vocês vão ter que fazer, tá certo? E o trabalho de vocês vai ser dividido em três situações diferentes, que eu vou explicar agora. Um dos componentes do grupo vai fazer o desenvolvimento do módulo. Outro componente vai fazer no papel a descrição dos testes que serão feitos para aquele módulo. E um terceiro vai executar os testes. Importante, esse sistema eu vou separar ele, apesar de nós termos aqui 4 atores, eu vou separar em 3 responsabilidades. Uma responsabilidade é o desenvolvimento do fiscal, outra responsabilidade é o desenvolvimento do pontuador, e a terceira responsabilidade é o desenvolvimento do charadeiro e do criador, que são os módulos que vão ser mais fáceis, né? Então vai funcionar assim, como o grupo é um trio e nós temos 3 responsabilidades, cada pessoa assume uma responsabilidade diferente, aliás, uma função diferente em cada responsabilidade. Então, por exemplo, se eu fosse participar, eu poderia pegar e fazer o desenvolvimento da responsabilidade fiscal, do módulo de acesso fiscal, depois projetar os testes no papel, como falei, do pontuador, e executar os testes que forem programados por outra pessoa, que forem desenvolvidos por outras pessoas, né, nos módulos charadeiro e criador. Então, os 3 principais papéis aí num controle de qualidade baseado em testes vão estar contemplados nesse trabalho. Para cada responsabilidade, você vai executar uma delas, né? Ou seja, no trabalho inteiro você vai desenvolver uma parte, você vai projetar o teste de outra parte, de outra responsabilidade, e você vai executar os testes de uma terceira responsabilidade. Esse é o trabalho de vocês dessa disciplina de qualidade de software.